Olá, turminha. Bom, pessoal, nessa nossa aula de hoje, a gente vai abordar um tema muito importante de parasitologia, que são as verminoses. Mas que no ensino médio, né, e principalmente na preparação para o vestibular, a gente aborda, né, na frente de zoologia, como uma extensão, do estudo dos vermes, plateumintos e nemateumintos. Então, nessa aula, a gente vai abordar as principais verminoses, aquelas verminoses, aquelas doenças que são mais exploradas no vestibular, são mais cobradas no vestibular. E é claro, aqui a gente não vai falar sobre todas as verminoses, só as mais importantes. Ok? Então, um assunto que é certeza, né, da abordagem no vestibular. Bem, e nós vamos começar falando, pessoal, daquelas verminoses causadas pelos plateumintos, aqueles vermes de corpos achatados, que não têm cavidade corporal, que não têm celoma, né? Então, muitos deles são parasitas. A maioria é de vida livre, mas muitos deles, né, evoluíram para serem parasitas, tá? E vamos começar, né, com uma doença recorrente nos vestibulares, que é a esquistossomose. Esquistossomose, pessoal, é a famosa doença do caramujo, que está relacionada ao caramujo, certo? Bom, então, essa é uma verminose, e normalmente quando a gente fala em verminose, elas acontecem, né, o parasita da doença se instala no intestino, no tubo digestório, tá? Mas nesse caso aqui, esse verme está instalado no sistema circulatório. Então, o verme adulto do Schistosoma mansoni. Então, esse é o nome científico, né, do animal plateuminto que causa esquistossomose. Esquistossomose ou barriga d'água, né, que é outro nome da doença. Tá? Então, é um tipo de verme, é um tipo de plateuminto que tem sexos separados e dimorfismo sexual. Ou seja, eles são dioicos, né? Tem o macho e a fêmea, né? E existem formas anatômicas diferentes, né? Que dá assim de rapidamente para identificar o macho e a fêmea. Então, estão aqui esses animaizinhos, tá? E eles vivem no sistema porta-hepático. Sistema porta-hepático é o nome dado às veias que ligam o intestino, né, ao fígado. Então, quando acontece a absorção dos nutrientes, os nutrientes caem no sistema porta-hepático, né? E vão até o fígado para sofrer um processo de seleção de quantidade e de qualidade. Então, é a região do nosso corpo onde tem maior concentração de nutrientes digeridos, a maior oferta de alimento. E é justamente lá que esses amiguinhos moram. Então, macho e fêmea não tem que se preocupar com alimento, em procurar alimento. Tá? Eles estão literalmente mergulhados no alimento. Então, eles acasalam o tempo todo e produzem uma quantidade muito grande de ovos. Onde? Nas veias porta-hepáticas. Então, esses ovos produzidos, resultantes, né, da reprodução, eles têm um formato bem, né, característico. Tá? Eles lembram um grãozinho de feijão, mas não no tamanho, só no formato. Tá? Só que não é as bordas, né, tem uma estrutura que lembra um espinho cortante. Então, esse espinho cortante, como esses ovos são lançados no sangue, né, à medida que o sangue circula, tá, esses ovinhos também começam a girar e atuam como se fosse uma arma ninja, cortando a parede dos vasos. Então, como está próximo do intestino, corta principalmente as paredes dos vasos do intestino e cai na luz do intestino e se misturam com as fezes. Então, o indivíduo que está doente, que tem esses vermes adultos no seu sistema porta-hepático, provavelmente vai apresentar nas suas fezes ovos desse animal. E aí, quando o indivíduo defeca, se ele tem saneamento básico, se ele faz cocô no lugar certo, só ele continua doente. Tá? Mas se porventura não há saneamento básico, tá? Essas fezes contendo os ovos, né, liberados no ambiente, pode chegar até um corpo d'água, tá? Um riozinho, né? Um açude, uma lagoa. Então, se esses ovos chegarem até essa água, eles vão eclodir e vão liberar uma larvinha ciliada chamada miracídio. Tá? Bom, essa larva miracídio tem cerca de 2 dias para encontrar o famoso caramujo preto, o caramujo Bionfalaria. Tá? Se ele não encontra esse Bionfalaria, tá, esse caramujo preto, esse miracídio vai morrer.
essa larvinha vai morrer e o ciclo é interrompido aí, tá certo? Mas se ele encontra esse caramujo, essa larvinha miracídio entra no corpo do caramujo e vai se multiplicar e metamorfosear. Então, essa larvinha ciliada vai se transformar numa estrutura, tá, que lembra até um espermatozoide com duas caudas. Tá? Então, essa nova forma da larva é a cercária. Tá? Então, de um único miracídio que entra no corpo do caramujo, depois de um certo tempo, podem surgir cerca de 300 mil cercárias. Então, uma mudança, né, uma metamorfose, né, e também multiplicação. Tá? Bom, essa larva miracídia não representa nenhum risco para o homem. Tá? O único animal que ela consegue penetrar no corpo e parasitar, tá, é o caramujo. Agora, quando a cercária sai do corpo do caramujo e se espalha na água, aí sim ela oferece risco para o homem. Se alguma pessoa tiver contato com essa água, essa larvinha cercária, tá, ela tem um formato adequado, ó, dá para perceber numa cabeça, né, com a pontinha, né, essa cauda bifurcada, para penetrar no ser humano através da pele. Então, essa larvinha penetra no ser humano através da pele e cai no seu sangue. Do seu sangue, chega até o fígado, lá no sistema porta-hepático, quando ele se aloja, né? A larvinha se aloja no fígado e lá faz metamorfose. Faz metamorfose e se converte em adulto. Então, esse indivíduo já está doente, está infectado. E aí acontece a mesma coisa, né? Esses vermes adultos acasalam, produzem uma quantidade muito grande de ovos. Os ovos, né, ao girarem, cortam a parede dos vasos sanguíneos. Tá? Então, uma parte desses ovos acaba caindo no intestino e se misturando com as fezes. Tá? E aí, né, retomada do ciclo, certo? Mas não são só os vasos sanguíneos, né, do intestino que são afetados, que são cortados. Tá? Dos outros órgãos também, principalmente do fígado, né, do baço. Então, isso provoca inflamação, provoca inchaço. Então, aumenta o volume do abdômen. Então, essa inflamação, né, seguida de edema, de inchaço, aumenta o volume do abdômen. Isso dá nome, outro nome para a doença, que é a barriga d'água. Certo? Tá? Então, é assim. Bom, então vejamos algo muito importante. Esses vermes adultos, no ser humano, no sistema porta-hepático, eles fazem reprodução sexuada. Então, por causa disso, o ser humano é chamado de hospedeiro definitivo desse verme. O hospedeiro definitivo é aquele hospedeiro, então, o parasita, é o indivíduo que está tirando proveito da relação. O hospedeiro é aquele indivíduo que está sendo parasitado, certo? Então, o homem é o hospedeiro definitivo, porque é onde o verme faz reprodução sexuada. É onde o adulto, estágio adulto, pratica a reprodução sexuada. O caramujo, né, é chamado de hospedeiro intermediário. Por que hospedeiro intermediário? Porque aqui a larva faz reprodução assexuada. Então, essa larva, né, o filhotinho, fazendo reprodução assexuada, caracteriza esse hospedeiro como intermediário. Então, a gente fala que esse animal, esse parasita, tem o chamado ciclo heteroxeno ou digenético. Porque para completar, né, o seu ciclo de vida, ele precisa de 2 ou mais hospedeiros. Tá certo? Então não se esqueça um detalhe muito importante. Quem é o hospedeiro definitivo? Tá? É o hospedeiro em que o parasita faz a reprodução sexuada. E o hospedeiro intermediário é onde o parasita faz a reprodução assexuada. Tá certo, pessoal? Bom, então vamos dar uma olhadinha nesse ciclo da doença para ver o que é possível, né, para combater essa doença, para prevenir essa doença ou combatê-la. Então, a gente poderia começar aqui, ó, tratando o doente. Então, existem medicamentos, tá? E principalmente no início da doença, tá? É bem mais fácil de se tratar. Então, medicamentos podem combater a doença e cortar o mal pela raiz. Uma outra forma, né, é saneamento básico, providenciar o saneamento básico, porque se o cara defecar no lugar certo, ele até continua doente, mas ele não vai espalhar, né, a doença para outras pessoas. Tá? Bom, é antiecológico, mas uma outra forma é combater
né, evitar a presença desse caramujo, desse Bionfallario planorbídeo nas lagoas. Existem inclusive molussicídios, né, porque, né, o caramujo é um molusco. Se você usa alguma substância para matá-lo, você chama de molussicídio para matar, tá certo? Não é o mais adequado. Existe inclusive, né, controle biológico. Peixes e outros animais que se alimentam, né, desses caramujos. Tá? Não é muito ecológico, mas é uma forma, né, para bloquear o ciclo, certo? Agora, uma forma muito consistente de evitar essa doença é evitar também as lagoas de coceira. Porque onde tem esse caramujo contaminado pelo miracídio, olha, dá para se prever que tem uma quantidade enorme de cercárias livres na água. Então, quando essa larvinha cercária penetra pela pele, tá, causa uma coceira. Tanto é que nesse ambiente onde a doença é endêmica, né, onde ela é típica, se fala, olha, se nadou e coçou é porque pegou. Então, essa lagoa geralmente é famosa. Todo mundo na região sabe que aquela é uma lagoa de coceira. Então, as pessoas devem evitar. Tá? Então, são as principais formas, né, de prevenir e combater essa doença. Ok? É uma doença muito antiga. Já foram encontradas, né, múmias no Egito, que inclusive podem ter morrido, né, com a contribuição dessa doença. Ok, pessoal? Tá certo? Então, essa é a esquistossomose ou barriga d'água. Certo? Então, a ação, né, do verme no intestino, no fígado, né? Então, o fígado incha. A gente fala de hepatomegalia. O baço também a gente chama de esplenomegalia. Então, esse inchaço todo, acompanhado com a inflamação e edema no intestino, aumenta o volume do abdômen. Por isso, barriga d'água. Ok? Aqui no slide eu coloquei, né, um resumão da doença, né, para facilitar, né, aquela pesquisa rápida, né? A doença, esquistossomose ou barriga d'água, né? O agente etiológico, né, é outro nome que nós damos para o parasita. Então, parasita ou agente etiológico? O Schistosoma mansoni. O vetor, né, é o nome que a gente dá para a transmissão da doença. Tá? O fator transmissor, como é que o indivíduo se contamina? Então, envolve o caramujo, né, planorbídeo ou bionfallario, tá, com a lagoa de coceira. Eles estão relacionados. Local da infestação no corpo, o sistema porta-hepático. É lá que esses vermes adultos, né, vivem, certo? Bom, e os sintomas principais, né? Barriga d'água, hemorragia, porque aqueles ovinhos, né, cortam a parede dos vasos e permite o sangramento. Inflamação do intestino, fígado e baço. Então, como a gente viu, profilaxia, né? Prevenção à doença, saneamento básico, tratamento do doente e evitar lagoas de coceira. São os principais, ok? Bom, e a gente sabe, né? O ciclo dessa doença é digenético ou heteroxêmico. O Schistosoma mansoni, né, para completar seu ciclo de vida, envolve dois hospedeiros, o caramujo, que é o intermediário, tá? E o homem, que é o definitivo. Uma outra verminose causada por plateamento muito importante, pessoal, é a teníase. Teníase ou solitária, que é o nome popular da doença. Então, a teníase pode ser causada por dois tipos de tênia, tá? A tênia solium e a tênia saginata. Então, inclusive em alguns exercícios, né, eles pedem para identificar visualmente quem é a tênia solium e quem é a tênia saginata. Então, não é muito difícil, não, porque esses animais vivem no intestino humano, tá? Eles são enormes. Alguns desses animais chegam aí a quase entre 11 e 15 metros de comprimento. Vou mostrar para vocês o corpo dele, né? Como é que é, tem uma constituição particular. Mas é o seguinte, no intestino, a ação do peristaltismo poderia mandar, né, esses vermes embora junto com as fezes. Então, eles se agarram na parede do intestino. Eles usam ventosas, né? Todos eles têm ventosas. Tá? Então, gruda na parede do intestino através das ventosas. Tá? Mas a tenesolium, além das ventosas, tem também ganchos. Esses ganchos, né, enterram na parede do intestino como se fosse uma âncora. Tá? Claro que dói muito, né? Mas mantém o animal fixo, evita que ele seja expulso. Tá? Já a tênia saginata, ela não tem
os ganchos, tem só as ventosas, certo? Bom, então, esses animais, como eu falei, são enormes. Qualquer uma das tênias tem o corpo formado pela cabeça ou escólax, né? Um pescoço e o resto. O que é o resto? Esse resto, gente, é uma sequência formada por gominhos. São gominhos, vamos chamar assim de forma bem simplória, né? Gominhos são estruturas que se repetem, tá? Bom, o nome mais adequado, né, científico é proglote. Cada uma dessas proglotes tem um aparelho reprodutor masculino e feminino completo. Pois é, né? A tênia é um tipo de verme plateuminto monóico hermafrodita. Tá? Então, no mesmo animal você tem o sexo masculino e o feminino. Tá? Então, em cada uma dessas proglotes, que pode chegar a quase 1000, você tem a estrutura produtora de óvulos e a estrutura produtora de espermatozoide. Então, ela vive no intestino. E essas proglotes que estão mais próximas do pescoço, tá? Elas são imaturas. Mas as proglotes intermediárias, da região intermediária do corpo do animal, a gente fala que elas são proglotes maduras, porque ali já tem espermatozoides e óvulos. Elas produzem esses espermatozoides e óvulos, né? Isso as torna maduras. Em seguida, né, no final do corpo do animal, você tem as proglotes grávidas. Porque quando acontece a fecundação, quando os óvulos são fecundados pelos espermatozoides, né, eles se transformam em ovos. Então, as proglotes que contêm os ovos são proglotes grávidas. E elas começam a se soltar. Elas começam a se soltar, né, do restante do corpo do animal. Então, essas proglotes grávidas, né, cheias de ovos, elas se desprendem, né, e misturada com as fezes, elas são eliminadas. Novamente, o saneamento básico. Então, essas fezes contendo as proglotes repletas de ovos, se o indivíduo defeca no lugar certo, isso não afeta ninguém, só ele continua doente. Mas se porventura esse indivíduo não tiver um lugar adequado para defecar, essas proglotes cheias de ovos acabam sendo liberadas no ambiente. E é um material, né? Não é muito consistente, ele se dissolve e libera esses ovos. No ambiente, esses ovos, né, pode contaminar, né, o alimento ou a água dos animais. Então, nesse ciclo exclusivamente, a gente está vendo, né, a teníase causada pela tênia saginata. Por que a tênia saginata? Porque a tênia saginata também é um animal de ciclo digenético heteroxeno. Ela completa o seu ciclo de vida, né, usando 2 hospedeiros. Um deles é o homem e o outro é o boi. Então, o boi participa do ciclo de vida, né, desse parasita. Então, se o boi, a vaca, ou qualquer que seja o bovino, né, ingerir esses ovos, ele vai entrar no corpo, vai até o intestino. Quando chega no intestino, esses ovinhos eclodem. Eles eclodem e liberam uma larvinha. Essa larvinha fura a parede do intestino e penetra no sangue. E do sangue se espalha pelo corpo animal, com predileção para a musculatura. Então, essas larvinhas, denominadas cisticercos, tá, elas vão invadir a musculatura e vai deixar esse animal doente. Então, a presença dessas larvinhas no corpo do animal, tá, faz com que esse animal esteja desenvolvendo a cisticercose. Então, essa carne está lotada de cisticercos, de larvinhas. E aí que vem o risco para o homem, porque quando esse animal é abatido para o consumo, tá, essa carne vai estar contaminada. Quando o ser humano ingere essa carne crua ou mal passada, contendo o cisticerco, contendo as larvas, tá, ele se contamina. Então, come a carne contendo as larvas, come a carne contendo os cisticercos. Então, essa larva ingerida, ela vai até o intestino. E quando chega no intestino humano, essa larva faz a metamorfose e se transforma no verme adulto. A tênia saginata adulta e adulta. Tá? Olha, o ciclo vai se repetir. Então, o nome dela popular solitária é porque normalmente, tá, você tem apenas uma delas. É um animal tão grande, né, que na hora da infestação, várias larvas podem contaminar o indivíduo. Mas elas vão competir, tá? E só a mais forte delas vai sobreviver.
e vai permanecer no indivíduo, tá certo? Aí novamente vai desenvolver as proglótias, né? E tudo que a gente já viu, tá certo? Bom, então, o homem aqui é o hospedeiro definitivo, porque você tem o verme adulto fazendo reprodução sexuada. Notaram? É um fenômeno de autofecundação. É muito raro isso acontecer. Então, existem muitos indivíduos monóicos hermafroditas, mas que geralmente fazem fecundação cruzada, tá? Para poder manter a variabilidade genética. Mas nesse caso aqui, né, você tem autofecundação, o que faz cair demais a diversidade. Então, a variabilidade genética nesses animais é muito pequena por causa da autofecundação. Tá certo? Então, essa reprodução sexuada por autofecundação, tá, no ser humano, tá, o torna hospedeiro definitivo. Agora, quem que a gente tem vivendo no corpo do boi? Nós temos o filhotinho, nós temos a larva fazendo reprodução assexuada. Então, o boi é considerado o hospedeiro intermediário, o HI, certo? Então, quando o homem se contamina, tá, ingerindo as larvas, ele ingere a larva e quem se desenvolve no corpo dele, tá, é o adulto, a tênia adulta. E o boi, como se contamina? Se contamina ingerindo os ovos. Quem se desenvolve no corpo do boi? Tá? Os cisticercos, a larvinha. Ok? Então, aqui ó, a gente tem a famosa canjiquinha. Então, principalmente na zona rural, quando os indivíduos, né, descobrem, né, na carne do boi, ou até mesmo do porco, né, tá, as larvinhas, elas lembram grãos de milho. Então, é assim o aspecto, né, de uma carne contaminada pela cisticercose. Então, né, as pessoas falam, olha, tá com canjiquinha. Canjica é o nome de um prato, né, feito à base de milho. Então, como essas larvinhas lembram, né, a, a, o milho, né, é chamado de canjiquinha, tá certo? Bom, então vamos dar uma olhadinha naquele quadro resumo, né? Doença, é a teníase ou solitária. O agente etiológico parasita é a Taenia saginata. Como é que acontece a contaminação? Carne crua contaminada pelas larvas ou cisticercos. Carne do boi, obviamente. Local da infestação, o intestino. Principais sintomas: emagrecimento, diarreia e insônia. Porque esse verme enorme no intestino produz substâncias que afetam o sistema nervoso. E como é que a gente faz para prevenir essa doença? Como é que é a profilaxia? Bom, em primeiro momento, o tratamento do doente, que você, né, mataria o mal, cortaria o mal pela raiz. Tratando o doente, ninguém corre risco. Saneamento básico, né? Se esse indivíduo está doente, mas se ele faz cocô no lugar certo, não vai contaminar ninguém, tá certo? E uma coisa muito importante, evitar comer carne de boi, de vaca, né, mal cozida, mal passada. Ah, bom, mas aquele churrasquinho, né? Fica difícil comer carne muito passada no churrasquinho, né? Então tem que fazer, né, um exame visual, assim, rigoroso. Vocês viram que não é uma estrutura microscópica, que dá para perceber visualmente se a carne está contaminada, certo? Então, isso também deve ser feito nos frigoríficos e matadouros. Então, é função do governo, né? Fiscalizar para ver se os matadouros estão fazendo essas observações, ok? Bom, e como eu disse para vocês, né? O boi é o hospedeiro intermediário e o homem é o hospedeiro definitivo. Bem, e a outra tênia, aquela que tem ganchos, né? Ela também causa teníase solitária, só que o hospedeiro intermediário agora é o porco, não é mais o boi, é o porco. Então o ciclo é o mesmo, só que você vai colocar no lugar do boi o porco. Então quem come os ovos do animal, né, no ambiente, espalhados no ambiente, e desenvolve essa circose é o porco. Então, da mesma maneira que o boi, se você ingerir, né, a carne crua, né, mal cozida, mal passada do porco que está contaminado, vai ingerir também, né, os cisticercos, as larvinhas, e vai se contaminar com o verme adulto. Tá? Só que agora a gente tem um agravante. E que agravante é esse? Quando esses ovos são liberados no ambiente, tá, no ciclo da Taenia saginata, a gente viu que quem come é o boi.
E aqui, no ciclo da Taenia solium, né? Quem come? Quem come é o porco. Mas espera aí, quem garante isso? Por que o homem não pode ingerir esses ovos? E realmente pode, tá? Bom, só que quando o homem ingere os ovos da Taenia saginata, aquela do boi, tá? O ciclo da doença não progride no corpo humano. Então existe uma incompatibilidade. A gente não pode esquecer que entre o parasita e o hospedeiro tem que haver afinidade total, tá certo? Então, esses ovos, né, que liberam as larvinhas, ou que poderia liberar as larvinhas no corpo humano, tá? Se são ovos da Taenia saginata, não há progresso da doença. Então, os ovos da Taenia saginata não representam nenhum risco para o ser humano. Então, o homem não vai desenvolver a cistercose pela Taenia saginata, tá? Mas isso vai acontecer e pode acontecer quando é a Taenia solium. Então, se os ovos da Taenia solium forem ingeridos pelo ser humano, vai acontecer no corpo dele o mesmo que acontece no porco. Ele vai desenvolver a cisticercose. Então, esses ovos ingeridos no intestino vão eclodir e liberar a larvinha. Ela vai penetrar a parede do intestino e cair no sangue. E do sangue, pessoal, vai se espalhar para todo o corpo, tá? Com predileção, né, para se instalar no sistema nervoso, principalmente no nosso encéfalo, no nosso cérebro. Por isso que comumente essa doença é chamada de neurocicercose. Então, a Taenia solium, ela pode desenvolver duas doenças para o homem. A teníase, né, que a gente já conhece, né, e também a cisticercose humana ou neurocicercose. Bom, essas larvinhas também podem se alojar, né, em outros órgãos, rins, fígado, né, pode se alojar nos olhos, tá? Mas o maior perigo mesmo é quando ela se aloja, tá, no nosso cérebro. Então essa larvinha se aloja, né, se multiplica no cérebro, tá? E depois de um certo tempo elas morrem e sofrem calcificação. E aí que está o problema, porque formam estrutura calcária lembrando uma pedra, tá? E essa pedra, né, não dá para matar uma pedra. Então não adianta medicamento nesse estágio. Então só a remoção cirúrgica é possível. Então muitas pessoas que desenvolvem essa doença, né, chega a ter várias cirurgias, né, no crânio, o crânio todo deformado, na tentativa de tirar essas pedras, certo? Tá? E não é incomum, tá, não haver sucesso. Então muitas pessoas morrem de neurocisticercose. Tá? E, por incrível que pareça, existem duas possibilidades de contaminação com a cistercose humana. Uma delas é a ingestão dos ovos. Então, o alimento, né, que não foi cuidado, a água que não foi filtrada, que não foi fervida, pode conter esses ovos. A outra possibilidade é o indivíduo que tem a Taenia solium, né, que tem a teníase, tá, sofreu o que a gente chama de autoinfestação. Porque esses ovinhos que estão no intestino, eles podem eclodir, liberar a larvinha e fazer a contaminação, a autocontaminação. Então, não é incomum o indivíduo que tenha teníase por Taenia solium, tá, desenvolver a neurocicercose. Tá certo? Então, são duas doenças que podem ser causadas pelo mesmo animal. Notaram? Quando o homem desenvolve a teníase, né, ele é o hospedeiro definitivo. Quando ele ingere as larvas, ele é o hospedeiro definitivo. Mas notaram? Se ele ingerir os ovos, quando ele desenvolve essa cistercose, ele atua como hospedeiro intermediário. Tá? Então não se esqueçam desse detalhe. Ok? Então aqui, né, as duas doenças, a teníase por Taenia solium, né, tendo o homem como hospedeiro definitivo e o porco como hospedeiro intermediário. Tá? Notem que a profilaxia é a mesma para Taenia saginata. Saneamento básico, tratamento do doente, né? Evitar comer carne de porco mal cozida, mal passada, fiscalizar os matadouros, né? Saneamento básico, tá? Ok? Então, homem hospedeiro definitivo e o porco intermediário. Agora tem a cisticercose humana. Então, a doença é a cisticercose ou neurocicercose. Então, o agente etiológico agora é a larva da Taenia solium, é o filhotinho. O vetor, como é que se contamina? Pela ingestão dos ovos ou autoinfestação. E onde é que essa larvinha se instala? No cérebro, nos olhos e outros órgãos, tá certo?
Sintomas: distúrbios neuromotores, cegueira, convulsões e aí por diante. Tá? Aí como é que você faz a prevenção? Bom, para evitar comer os ovos do animal, seria muito importante, né, ter cuidado com o alimento e com a água. Agora, como existe a possibilidade, né, da autoinfestação, tomar os mesmos cuidados que a gente toma, né, para prevenir a teníase, tá certo? E não se esquecer que na cistercose o homem atua como hospedeiro intermediário, ok? Bom, pessoal, e agora a gente vai continuar com as verminoses, né? Mas vamos mudar um pouquinho, né? Os parasitas. Então agora a gente vai falar sobre as verminoses causadas pelos vermes nematelmintos, aqueles vermes de corpos cilíndricos, tá? São vermes que já têm uma cavidade corporal, aquela cavidade é falsa, né? Mas muito importante, né? No aspecto evolutivo, na adaptação do animal. Certo? Então são animais também, né, que já apresentam um tubo digestório completo, com boca e ânus e tudo mais, tá? E a grande maioria dos nematelmintos, ou asqueumintos, ou ainda nematóides, não são parasitas, são animais de vida livre, tá? Mas tem um pequeno grupo que são parasitas e, olha, fazem a diferença, tá? São muito importantes do ponto de vista de saúde pública, tá? Então, nós vamos começar com a lombriga ou ascaridíase. Então, o nematelminto responsável por essa doença é a lombriga, né? Nome popular também do verme, então, o Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides é o nome científico da lombriga. Por isso a doença é ascaridíase ou lombriga, certo? Bom, então, esses vermes, né, adultos, que lembra, tá, a predominância do dioicismo, sexo separado, né? Então, eles vivem no intestino, em grandes quantidades. Então, eles competem pelo hospedeiro em relação à alimentação que ele obteve. Então, você vai lá, come, digere o alimento, e eles ficam aqui, ó, comendo junto com você. Por isso que eles representam risco, tá certo? Tá? Bom, então é o seguinte, esses vermes aqui no intestino, o que eles fazem? Eles só acasalam. Eles não têm que se preocupar com a busca por alimento. Eles acasalam, né? E produzem uma quantidade muito grande de ovos. Ovos que se misturam com as fezes e são eliminadas com elas. Aqui também, né? Se esse alimento é básico, se o indivíduo defeca no lugar certo, pessoal, tá tudo sob controle. Só esse indivíduo aqui, ó, né, continua doente. Mas se porventura, tá, não há saneamento básico, essas fezes são, né, eliminadas no ambiente, os ovos se espalham, e esses ovos no ambiente podem chegar até a água ou o alimento de alguém. Quando esse indivíduo ingere os ovos na água ou no alimento, ao chegar no intestino, esse ovinho eclode. Ele eclode, libera uma larvinha que também penetra a parede do intestino. Penetra a parede do intestino, cai no sangue, né? Lembra que é o sistema porta-hepático? Logo que ele atravessa o intestino, tá? O sangue aqui são as veias porta-hepáticas. Então, daí ele vai direto para o fígado. Tá? Então, essa larvinha passa pelo fígado, do fígado vai para o coração e do coração chega nos pulmões. Tá? Quando chega nos pulmões, ela passa por estágios de metamorfose. Tá? E a presença nos pulmões, nos alvéolos, gera tosse. Gera tosse, né? Gera inflamação e a produção de muco, catarro. Então, a presença, né, dessa larvinha nos pulmões faz com que o indivíduo tenha até problemas respiratórios, sintomas de doenças respiratórias. É como se ele tivesse com pneumonia. Então, ele passa a tossir muito, tá? Liberar um muco contendo as larvinhas. As larvinhas ainda são muito pequenininhas, tá? E quando o indivíduo tosse, esse muco com as larvinhas chega até a boca. Mesmo que o indivíduo jogue uma parte disso fora, né, tá, vai ingerir uma parte desse catarro contendo as larvas. Então, essa larvinha ingerida vai descer pelo tubo digestório e quando chegar no intestino, ela vai estacionar e vai completar a metamorfose. E quando ela completar a metamorfose, ela vai se transformar no verme adulto. E aí se instala, né, e começa a parasitar. Certo? Então aqui, quando adulto, produz ovos e o resto a gente já
sabe, tá certo? Notem, tá? O homem é o único hospedeiro desse verme. Tanto o estágio adulto quanto a fase larval, tá? Estão no corpo do homem. Então, esse tipo de animal, né, completa o seu ciclo de vida num único hospedeiro, que é o homem. Então, a gente fala que esse ciclo é monogenético ou monoxeno, um hospedeiro só, tá certo? Então, o homem é tanto hospedeiro intermediário quanto definitivo. Então, é um hospedeiro só, tá certo? Então, é assim que a coisa funciona. Então, é aquela verminose típica, né? Que além, né, de passar pelo intestino, além daqueles sintomas típicos, né, da presença no intestino, tá, produz sintomas de pneumonia, gera um quadro de doenças respiratórias. Então, a lombriga tem essa característica, certo? Bom, e olhando para o ciclo, como é que a gente faz para combater essa doença ou prevenir? Começa tratando o doente. Se você trata o doente, o uso de vermífugos, né, medicamento para matar esse verme, tá, mataria, né, cortaria o mal pela raiz. Uma outra forma de se combater a doença também é com saneamento básico, fazendo com que as pessoas defequem no lugar certo, tá? Então, mesmo doente, elas não espalhem os ovos por aí, né, para contaminar outras pessoas. Tá? E também o cuidado com a água e a alimentação, tá certo? Então, é assim que a gente previne, que a gente combate a lombriga ou ascaridíase. Tá? Bom, uma outra forma, né, de aumentar essa população aqui, que gera dores terríveis no intestino, né, é a autoinfestação também. Então, esses ovos produzidos pelos adultos aqui, olha, pode eclodir, liberar as larvinhas, né, que entram no sangue, fazem o circuito, né, fígado, coração, pulmões, e reforça a contaminação. Então, aqui também tem, né, um resumozinho, né, doença ascaridíase ou lombriga. O nome científico do parasita é Ascaris lumbricoides. Vetor, como é que se contamina? Ingestão dos ovos, né? Ou autoinfestação. O cara que está doente, ele aumenta, né, a população desses vermes no intestino, porque os ovinhos que estão lá eclodem e liberam as larvinhas. Local da infestação: intestino e vias respiratórias. E os sintomas? Obstrução intestinal, dores, né, cólicas terríveis e insuficiência respiratória. Então, no estágio inicial, né, de instalação da doença, tá, sempre aparecem sintomas de pneumonia. Inclusive, em muitos locais, né, médicos inexperientes acabam confundindo. Vai examinar o paciente, tá, vê aqueles sintomas de pneumonia e dá remédio, dá medicação para pneumonia. Profilaxia, né? Tratamento do doente, saneamento básico e cuidados com a água e com o alimento. E não esquecer que agora o homem é o único hospedeiro, então o ciclo é monoxeno, certo? Bom, e agora a gente vai ver uma outra verminose, porém não é hematominto, né? Uma verminose clássica, tá? É a doença do Jeca-Tatu, conhecida também como amarelão. Então, a doença do Jeca-Tatu, ou amarelão, ela pode ser produzida, né, por dois nematóides, tá? O Ancylosma duodenalis, por isso que a doença também pode ser chamada de ancilostomose, tá? E o Necator americanus, por isso que a doença também pode ser chamada de necatoriose. Bom, enquanto que a lombriga, né, da doença anterior tem entre 15 e 25 centímetros de comprimento, o Necator e o Ancylosma são bem menores. Tá? Tem no máximo 1 centímetro de comprimento, mas perceba, ele tem dentões. Na sua boca tem dentões de quitina. E esses animais usam esses dentes para, no intestino, cortarem a parede, a mucosa intestinal e fazer sangrar. E é disso que eles se alimentam. Então, eles são vermes hematófagos, se alimentam de sangue. Tá? E eles produzem um sangramento intenso. Então, esse sangramento intenso serve para alimentá-los e, inclusive, desperdiçar sangue. Então, essa perda excessiva de sangue, essa hemorragia, né, muito intensa, acaba provocando anemia. Então, essa anemia, a diminuição na quantidade de glóbulos vermelhos, é responsável pelo outro nome da doença, olha, amarelão, porque causa, né,
a diminuição na quantidade de glóbulos vermelhos, que caracteriza a anemia, né, faz com que a pele fique um pouco pálida. Os glóbulos vermelhos são responsáveis pela cor avermelhada, né, da nossa pele, e a cor avermelhada do sangue. Então, a perda acentuada de glóbulos vermelhos nessa hemorragia, né, torna a pele pálida, amarelada. Então, uma pessoa com essa doença tem essa característica. Então, daí o nome amarelão. Tá certo? Tá? Bom, e como é que é o ciclo dessa doença? Essa doença tem um ciclo um pouco parecido com o da lombriga, tá? Mas não totalmente idêntico. Então, esses vermes no intestino, tá? Eles se alimentam de sangue, são hematófagos agora. Tá? Eles não comem mais do que você come. Eles comem você, se alimentam do seu corpo. Ok? Bom, então, sem preocupação em procurar alimento, eles vão acasalar. Uma característica muito interessante dos nematelmintos é que eles se acasalam, reproduzem com intensidade enorme. Então, produzem uma quantidade muito grande de ovos. Esses ovos misturados com as fezes, eles são eliminados. De novo, o danado do saneamento básico. Se tem saneamento básico, né? As fezes são colocadas no lugar certo e só esse indivíduo continua doente. Mas sem saneamento básico, as fezes e os ovos abandonados no ambiente, tá? Esses ovos, ao eclodirem, liberam uma larvinha, uma larva filamentosa, uma larva filária. E essa larva é muito resistente. No solo, ela pode ficar ali por várias semanas até. Tá? Então, ela tem uma característica muito interessante, que é uma capacidade enorme de atravessar a nossa pele. Ela produz enzimas, né? E mesmo a sola do pé, que é muito grossa, tá? É fácil para ela e funciona como portão de entrada. Então, atravessa a pele principalmente pela sola dos pés. Não que ela tenha predileção por essa região, tá? Mas é que quando o indivíduo está caminhando descalço, né, o lugar que está em contato com o solo é a sola dos pés. Então, ele penetra principalmente pela sola dos pés e cai no sangue. Quando cai no sangue, faz um circuito parecido com o da lombriga. Tá? Vai para o coração e do coração para os pulmões. Quando chega nos pulmões, aquela mesma irritação que a lombriga causa. Então, né, sintomas de pneumonia, né, problemas respiratórios que levam a tosse intensa. Então, esse catarro contendo as larvinhas, tá, vai subir até a boca e o indivíduo engole. Quando o indivíduo engole, né, essas larvas chegam no intestino, fazem a metamorfose, se transformam em adultos, desenvolvem esses dentões malucos aqui, né, os vampirões, começa a cortar a parede do intestino e aí, né, o indivíduo desenvolve os sintomas, certo? Tá? Então, esse é o ciclo da doença. E como é que a gente poderia, né, observando o ciclo da doença, combatê-la? Primeiro, tratando o doente, vermífugo. Ah, com amarelão, tem vermífugo adequado para isso. Segundo, né, uma outra medida seria o saneamento básico. Saneamento básico. Se o cara defeca no lugar certo, né, quebra o ciclo. Tá? E uma outra medida muito importante, exclusivamente para essa doença, é não andar descalço. O uso de calçado, toda vez que aparecer, né, numa questão, né, abordando o uso de calçado, uma doença que aborde o uso de calçado como prevenção, certeza que é essa doença. Amarelão ou a doença do Jeca Tatu. Né, porque é a doença que o Monteiro Lobato colocou no Jeca, né, protagonista da fábula Jeca Tatu. Tá certo, gente? Então, essas medidas garantem, né, o combate à doença, a prevenção, certo? Então, a doença ancilostomose, necatoriose, amarelão ou doença do Jeca Tatu. Por isso que está sempre frequentando, né, os vestibulares, uma doença clássica, imortalizada pela obra do Monteiro Lobato. Então, os parasitas são dois, que inclusive os dois podem estar ao mesmo tempo num doente. O Ancilosma duodenale e o Necator americanos. Local da infestação intestino, não se esqueçam, né, que eles usam a hematofagia. Hematófago é o indivíduo que ingere sangue, então esses vermes são hematófagos. A contaminação, penetração ativa da larva filarioide, né, que parece um filamentozinho, uma linha, através da pele, principalmente pelos pés. Sintomas,
anemia, indisposição, palidez e geofagia. A geofagia é o hábito de comer terra. Então, é muito comum, né, indivíduo com anemia desenvolver o hábito de comer terra. Acaba sendo um comportamento instintivo para suprir a falta de ferro. Ao comer a terra, né, o solo, vem também átomos de ferro. Isso porque a principal forma de anemia, tá, é a ferropriva, que ela é causada pela carência de ferro na alimentação. Então, teoricamente, né, quando você come esse ferro da terra, né, supre a deficiência e normaliza a produção de glóbulos vermelhos. É claro que esse não é o caso, né, mas, né, nos locais onde essa doença é endêmica, né, onde ela é típica do ambiente, vê uma criança comendo terra, fala, tá com amarelão, certo? Bom, então a profilaxia, tratamento do doente, né? Saneamento básico e uso de calçados. E não esqueçamos que esse verme também tem como único hospedeiro o homem. Tanto a fase adulta quanto a fase larval acontecem no único hospedeiro que é o homem. Então, ciclo monogenético ou monoxeno. E aqui, pessoal, uma doença muito interessante, inusitada, né? Que é o seguinte, ela fala sobre anemia, né? O amarelão do cachorro e do gato. Tá? Então, existe o Ancylostoma brasiliensis e o Ancylostoma canino, tá? Que causam amarelão no cachorro e no gato. Notem, lá no ser humano, é o Ancylostoma duodenale. Aqui nesses animais, principalmente o Ancylostoma brasiliensis. Então, são animais do mesmo gênero. Tá? Não são, obviamente, idênticos, né? Mas são muito parecidos. Bom, só que tem um detalhe, né? O ciclo do Ancylostoma brasiliensis, que envolve o cachorro e gato, é o mesmo do Ancylostoma duodenalis no homem. Então, o verme adulto se instala no intestino do cachorro e do gato, né? Produz ovos que são liberados pelas fezes desses animais. Quando esses animais defecam, liberam com as fezes os ovos. Então, esses ovos no ambiente, no solo, eclodem, tá? E surge a larvinha. Então, essa larvinha penetra no corpo desses animais e, pela circulação, né, faz aquele trajeto, chega nos pulmões e esses animais são contaminados. Então, né, traz aquela imagem do ciclo do Ancylostoma duodenale, né, do homem para o cachorro e para o gato. Só que tem um detalhe interessante. O homem pode ser vítima acidental, né, desse ciclo. Essas larvinhas que estão no solo, elas podem penetrar pela pele, né, principalmente pelos pés, só que tem um detalhe curioso. A larvinha não consegue chegar no sangue. Como ela não tem afinidade total por nós, só pelo cachorro e pelo gato, ela não consegue atravessar totalmente a pele e entrar no sangue. Se ela atravessasse a pele e entrasse no sangue, tá, e a gente teria um verme a mais para nos causar amarelão. Tá? Mas esse verme se restringe, tá, à pele. Então, essa larvinha, né, que é o estágio de larva, começa a perambular pela pele, né, e produzindo túneis. Começa, né, a produzir túneis que deixam marcas, como se fossem caminhos. Esses caminhos lembram as linhas de um mapa. Então, essa doença, né, é o famoso bicho geográfico. Então, o bicho geográfico em nós é causado pela larva de um verme parecido com aquele do nosso amarelão. Ok? Então, nós somos aqui, né, um hospedeiro acidental quando acontece o bicho geográfico. Olha essas marcas na pele aqui, olha, tá? Acompanhado de inflamação, é onde a larva, só a larva, tá perambulando. Certo? Então, não é muito agradável, né? É difícil, quem já desenvolveu o bicho geográfico sabe, né? Mas é isso. Bicho geográfico ou larva, migrans. Nós somos hospedeiro acidental. Ok? Então, por isso que é interessante, né? Não deixar animais como cachorro e gato defecarem em qualquer lugar, principalmente na praia, né? Na areia do parque, porque o risco é muito grande, certo? Então, tá aqui, né? Bicho geográfico ou larva migrans. O agente etiológico é a larva do Ancylostoma brasiliensis ou Ancylostoma canino, tá? Chamado também de larva migrans, né? Porque ela migra pela pele. E como é que acontece a contaminação? Essa larvinha penetra ativamente, né, através da pele.
no pé ou se você estiver deitado na areia da praia, por qualquer região do seu corpo. Local da infestação é exclusivamente a pele. Sintomas, né? Infecções da pele, desenhos, né, que lembram as linhas de um mapa, daí o nome bicho geográfico, tá? E a profilaxia, evitar que cães e gatos defequem na areia de parques e na praia, tá? Então, aqui tem um detalhe muito interessante, né? O ciclo, ele é heteroxenogenético, tá? Por quê? Porque, nesse caso, o ciclo não se completa em nós. Como nós somos hospedeiros acidentais, se depender de nós, esse verme não vai existir. Tá? Então tem que aparecer o cão e o gato contaminados para que a gente possa se contaminar. Tá? Meio acidental, né? Mas é assim que a coisa acontece. Ok? E aqui agora um outro nematelminto, né? Um pouco indiscreto, que é o causador da oxirose ou enterobiose. Então, o nome oxirose é um nome antigo. O nome atual é enterobiose, porque o nome desse verme é Enterobius vermicularis. Só que quando descobriram esse verme, né, o descobridor confundiu o gênero e achou que ele fosse do gênero Oxyrus e o chamou de Oxyrus vermicularis. Depois, com o tempo, os cientistas corrigiram o erro e viram que ele não pertence ao gênero Oxyrus, e sim ao gênero Enterobius. Então, o nome que anteriormente era Oxyrus vermicularis, agora definitivo e correto é Enterobius vermicularis. Então, a doença que era oxirose, agora é enterobiose. Tá? Mas essa aqui é uma doença, né, que fez história. Então, grande parte, né, da população estava contaminada por essa doença. Então, a gente teve um movimento aí de saúde pública, né, principalmente de conscientização das pessoas, que quase não erradicou, seria exagero, né? Mas que combateu de forma considerável a doença. Tá? Fez um tratamento legal e surtiu efeito, certo? Então, as pessoas nessa época, né, conheciam a doença por oxirose, é o oxyrus. Então, as autoridades acharam que se fosse mudar o nome de uma hora para outra, causasse confusão na população e fosse atrapalhar um serviço, né, que foi muito bem realizado. Ok? Bom, o principal sintoma dessa doença é o prurido anal, a famosa coceirinha no ânus. E por quê? Porque esse verme, nematelminto, bem pequenininho, né, ele vive no intestino. Tá? Ele vive no intestino, macho e fêmea se reproduzem de forma muito intensa, né? Característica típica de nematóides, tá? E produzem muitos ovos. E esses ovos, né, eles são eliminados com as fezes. Então, essas fezes contendo os ovos, se forem para o lugar certo, se tiver saneamento básico, só esse indivíduo fica doente. Mas se não tiver saneamento básico, esses ovos acabam, né, livres no ambiente, contaminando a água ou o alimento de alguém. Esse indivíduo, a ingerir esses ovos, né, o ovinho eclode no intestino, libera a larva, que faz a metamorfose, né, e vira adulto. Notem que aqui também o ciclo é monoxeno. Só tem um hospedeiro, um único hospedeiro, que é o homem, certo? Tá? Bom, então a principal forma de se contaminar é ingerindo os ovos, né, que veio do ambiente, né, pelas fezes, né, foi colocado no ambiente pelas fezes de algum doente, tá? Mas a falta de cuidado com o alimento e com a água. Tá? Mas de onde vem a danada da coceirinha no fiofó? Tá? Então, essa coceira no ânus é que é o seguinte, principalmente à noite, tá? Esses ovos no final, lá no reto, começam a eclodir e liberar essas larvinhas. E elas começam a sair pelo ânus. Então, e gera coceira. Né? O fato do ovo eclodir, a própria ação da larvinha gera coceira. Tá? Então, principalmente à noite de madrugada, gera uma coceira intensa. Tá? Isso quer dizer que durante o dia também. Tá? Mas principalmente à noite. Tá certo? Então, a pessoa mesmo dormindo coça. Então, a sua mão fica, né, contaminada com as larvas e com os ovos. Então, quando se levanta, né, se ele não lavar as mãos, tal, né, pegar no alimento, passar o alimento para alguém, pode contaminar uma pessoa. Tá? Então, uma outra forma muito interessante da gente combater essa doença é a higiene com as mãos. Higiene com as mãos. Na época que essa doença foi muito combatida, né, então, né, se divulgou demais, olha, antes das refeições, lave as mãos.
Um aviso principalmente para as crianças, cortar as unhas. Porque ao coçar o ânus, né, esses ovos, essas larvas poderiam ficar nas unhas e depois contaminar o alimento, né, de si próprio ou de alguém, tá certo? Então, essa é oxiurose, tá? Então, como é que se combate essa doença? Olha, cuidado com a água, com a alimentação para não ingerir os ovos, tá? E também, né, a higiene pessoal. Lavar as mãos, né, principalmente antes das refeições, se tratando de crianças, tá? E, né, cortar as unhas, cuidado com as roupas de cama, porque essas larvinhas, esses ovos, né, à noite pode cair, né, e contaminar as roupas de cama, tá certo? Bom, então, a doença enterobiose ou oxurose, agente etiológico, né, o Enterobius vermicularis, local da infestação intestino, contaminação, ingestão de água ou alimento com os ovos e autoinfestação. Você aumenta, né, a densidade dos vermes ao coçar o ânus, sujar a mão com os ovos e com as larvas e engolir, certo? Sintomas: diarreia, né, e prurido anal, que é a coceira no ânus. Prevenção da doença: profilaxia, saneamento básico, tratamento do doente e higiene pessoal. Como eu disse, o ciclo é monoquiceno, ok? Bom, e aqui para o final, né, eu deixei por último uma doença causada por um nematelminto, né? Obviamente é uma verminose, só que não envolve o intestino. Então, essa doença é a elefantíase ou filariose. Então, esse verme nematomento, o nome científico dele, né, é Wuchereria bancroft. O nome popular é filária. Então, esse verme, ele se aloja, ele vive nos vasos linfáticos. Então, os vasos linfáticos, eles drenam a linfa, né, dos órgãos, né, e devolvem para a circulação, devolvem para o sangue. Então, isso é muito importante para evitar edemas. Então, se a linfa não for, né, perfeitamente drenada dos tecidos, ela vai se acumular e vai causar inchaço, o famoso edema, certo? Bom, então esse verme adulto nos vasos linfáticos, ele entope os vasos linfáticos e impede a adequada drenagem da linfa. Então significa, né, que a linfa se acumula, provoca edema, por isso inchaço nos órgãos. Pode inchar as pernas, os braços, né, os seios, o escroto, tá? Então o sintoma característico da doença é o inchaço nas pernas, tá? Então dá o aspecto, né, de perna de elefante, por isso o nome elefantíase. Bom, então esse verme adulto, nos vasos linfáticos, que é onde ele vive, ele se reproduz, libera ovos, esses ovos eclodem, e dele sai uma larvinha. Essa larvinha, como é menor, o verme adulto está preso no vaso linfático, ele é grandão, mas a larvinha menor, ela sai dos vasos linfáticos, né, e se espalha no sangue, nos vasos sanguíneos. E aí que a doença pode se espalhar. Porque se um pernilongo chamado Culex, se esse Culex, pica esse indivíduo, suga o sangue contendo essas larvinhas e ele se transforma num vetor. Quando esse Culex contaminado, que virou vetor, picar uma pessoa saudável, vai lhe transmitir a larva e passar a doença. Certo? Então, aqui, essa doença não tem ciclo monoxeno. Primeiro, não afeta o intestino e não tem ciclo monoxeno. Então, você tem o hospedeiro definitivo, que é o homem, mas tem um hospedeiro intermediário invertebrado, que é o mosquito Culex. Certo? Então, toda vez que aparecer um mosquito Culex, tá envolvendo elefantíase ou filariose. Não se iluda que, apesar do nome bonito, o Culex é um desses pernilongos comuns. Então, uma única pessoa com elefantíase com a doença num determinado local pode fazer com que dezenas, centenas, até milhares de pessoas contraiam a doença. E, juntamente com a esquistossomose, a elefantíase é um brinde que a gente recebeu junto com a escravidão. Essa doença não existia no Brasil, e quando os escravos vieram para cá, trazidos para o Brasil, trouxeram a doença. Certo? Ok? Então, é uma verminose que não envolve o intestino e é transmitido pelo mosquito Culex.
Tá certo, gente? Então, doença elefantíase ou filariose noturna, porque aquelas larvinhas se espalham no sangue principalmente à noite. Elas saem dos vasos linfáticos, né, onde deixaram os pais, né, e se espalham no sangue principalmente à noite. E é justamente à noite, né, que esse pernilongo, esse mosquito Culex, né, pica o indivíduo. Tá? Então, o agente etiológico, o nome científico, né, desse verme é Wuchereria bancroft. A contaminação é pela picada do mosquito Culex. Sintomas, né, edema, inchaço nos membros, principalmente seio, escroto, tá certo? Bom, a profilaxia, o tratamento do doente, tá? E agora envolve também o combate ao vetor. O vetor é um mosquito transmissor, certo? E o ciclo, né? Heteroxeno. O homem hospedeiro definitivo e o Culex hospedeiro intermediário. Tá certo, pessoal? Então, essas são as principais verminoses que podem te cobrar no vestibular. Tá? Então, sempre que tiver dúvida, dá uma olhadinha, tá? Porque isso é certeza. Verminose é certeza. Tá? Verminose caracteriza o que nós chamamos de doenças endêmicas. Lembra das doenças endêmicas? São aquelas doenças que estão instaladas no ambiente. Então, dá para você prever, né, que sempre uma certa quantidade de indivíduos daquele ambiente vão estar contaminados. Certo?